é uma função do segundo grau. Nós temos aqui os eixos, eixo das ordenadas e eixo das abscissas. As posições da parábola que representa a função do segundo grau aparecem nessa imagem. Eu vou começar examinando essa em que o vértice coincide com o eixo vertical. Essa parábola é y igual a menos x2 mais 8. Mais 8 é o termo independente e significa onde a parábola corta o eixo vertical. No caso, é o vértice, porque essa parábola não tem o termo de primeiro grau. A boca está para baixo, porque o coeficiente do x2 é menos 1. Então essa é uma parábola especial, eu estou aproximando. O b, que é o coeficiente do termo de primeiro grau, é 0. E por isso, essa linha sobe pela esquerda e desce pela direita. Agora, há uma observação. Essa parábola tem a boca para baixo, porque o A minúsculo, coeficiente do termo de segundo grau, o A minúsculo é negativo. O máximo dessa função é a distância do 0 ao 8. É o y do vértice. Existe até uma fórmula para calcular esse y do vértice. O x do vértice é 0 dessa função. Agora eu vou examinar essa outra função, essa aqui. Ela tem duas raízes reais, porque ela corta o eixo horizontal em dois lugares. Ela tem um vértice V. Essa linha vertical do vértice até o eixo das abscissas é o máximo da função. Essa função tem o Azinho negativo, tem o Czinho negativo. O Czinho é onde corta o eixo vertical, o eixo dos Y. E o B é negativo, porque a parábola passa pelo eixo vertical descendo. Agora vou examinar essa outra aqui. Essa parábola, como se pode perceber, não corta o eixo horizontal. Então ela não tem raízes reais. As raízes são complexas e são duas. E uma é o conjugado da outra. O C, o Czinho, termo independente, é negativo, porque corta o eixo vertical abaixo do 0. O Bzinho é positivo, porque a linha passa pelo ponto C, pelo C, subindo. E o Azinho é negativo, porque a boca é para baixo. Agora vamos examinar essa parábola que toca o eixo horizontal. Se ela encosta, se ela tangencia, se ela toca o eixo horizontal, ela tem duas raízes reais, mas iguais. Por exemplo, 2 e 2. O Azinho é positivo, porque a boca está para cima, e o Bzinho é negativo, porque ela passa pelo eixo vertical descendo. A gente não está vendo, mas ela passa descendo. Da mesma maneira, o Czinho é positivo. Essa parábola que está à direita não tem também raízes reais, as raízes são complexas. E as raízes são complexas porque na hora de calcular as raízes,
usando Bhaskara, que aparece aí. O B2 menos 4AC, que é o determinante, aliás, o discriminante, é negativo. Então, não se pode extrair a raiz quadrada de um número negativo, então não existe raízes reais. Uma forma de se calcular o vértice, uma forma é a utilização dessas duas fórmulas. O x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. O delta é B2 menos 4AC. Está escrito aí, calcula direto o máximo ou o mínimo. Então, a função de segundo grau está examinada. A figura está dançando porque eu estou explicando ao mesmo tempo que estou filmando. Agora vamos ver uma função de primeiro grau. É uma reta do tipo, está aí verde, y igual a x mais b. O b é o ponto onde corta o eixo vertical, como era o c na função de segundo grau. O azinho, que é o coeficiente do primeiro grau, o azinho é a declividade. É sempre a altura de um triângulo dividido pela base do triângulo. Se a reta é crescente, o azinho é positivo, porque na realidade esse azinho é a tangente do ângulo alfa que vocês estão vendo na figura. E a tangente é sempre cateto oposto pelo cateto adjacente. No caso aqui, 2 dividido por 2 daria 1. Então, o A vale mais 1, que é a tangente de 45 graus. Ou seja, essa figurinha é meio quadrado. O Ozinho significa que a linha sobe quando ele é positivo. Nessa figura que eu estou apresentando agora, a linha desce. Então o Ozinho, o coeficiente angular, o número que fica na frente do x, primeiro grau, é menos 4 sobre 6, altura dividido pela base. Simplificando, dá menos 2/3. E o Bzinho é onde corta o eixo vertical, é o 4. Então o y é igual a menos 2/3 de x mais 4. Essa é a equação reduzida da reta. Se eu achar o mínimo, passar tudo para a esquerda e deixar em ordem alfabética, eu fico com a equação sob a sua forma geral. Esse endereço, Fernando Vieira 325, é um antigo endereço. Atualmente é Tapuias 90, Espírito Santo. Ipanema. A figura da esquerda é uma reta, mas existe aqui um símbolo de inequação. Significa o y é maior ou igual a x menos 4. Isso significa, por ser igual, que é a reta. Uma reta que está se vendo na figura é um triângulo de altura 4 e base 4. E a reta é crescente. A linha sobe. Como a expressão é y maior ou igual, esse igual deixa o traço retilíneo forte, e esse maior significa a área da figura da reta para cima. Então, inequação de primeiro grau, essa aqui, corresponde a uma área, a uma zona que aqui está cheia de risquinho. Agora eu vou para a figura, aproveitando a explicação,
vou mostrar uma parábola em que o y não é igual a x2 menos 5x mais 6, é igual ou menor. Da mesma forma, a parábola está em linha forte, porque é igual, mas esse menor indica que a área é da parábola para baixo, esses risquinhos. Para se achar as raízes da parábola, basta pegar o lado direito, igualar a zero, e por Bhaskara ou de cabeça achar as raízes, que no caso é 2 e 3. Essa figura é uma figura importante para as provas da Universidade Federal. Depois que a gente acha a raiz, 6, o termo independente, é onde ela corta o eixo vertical, não está escrito na figura. Menos 5 significa que ela passa pelo 6 descendo, e mais 1, que está na frente do x2, significa que a boca é para cima. Então, eu tenho a impressão que essa folha, que é a primeira folha de 20, está totalmente explicada. Essas folhas estão à disposição pelo telefone 32 26 44 26, com a dona Nilva Fulgêncio. 32 26 44 26. Essa é a folha 1. Temos mais 19 folhas. Bom dia.